today, LA County firefighter Dennis Vineyard was shot and killed battling a blaze at a suspected Compton drug den. We're at the Vineyard home right now, and Lieutenant Vineyard's oldest son, Derek, has agreed to talk with us for a moment. Derek, if you could come down here, please, for just a second. Look, I know this is tough, but how do you feel right now? How do you think I feel? I think it's typical. Typical how? Well, this country's becoming a haven for criminals, so what do you expect? You know, decent, hardworking Americans like my dad are getting rubbed out by social parasites. Parasites? Blacks, browns, yellow, whatever. I don't understand. You're saying that you think maybe your father's murder was race-related? Yeah, it's race-related. Every problem in this country is race-related, not just crime. It's like immigration, AIDS, welfare. Those are problems in the Black community, the Hispanic community, the Asian community. They're not white problems. Derek, aren't those really issues that deal more with poverty? No, no. They're not products of their environments either. That's crap. Minorities don't give two shits about this country. They come here to exploit it, not to embrace it. What does this have to do with... Millions of white European Americans came here and flourished, within a generation. So what the fuck is the matter with these people? They have to go around shooting at firemen. What does this have to do with the murder of your father? Because my father was murdered doing his job. Putting out a fire in a fucking nigger neighborhood he shouldn't have even given a shit about. He got shot by a fucking drug dealer who probably still collects a welfare check. I'm sorry. É incrível como tem filmes que envelhecem, né? Como vinho. E como existe filmes que ultrapassam, né? A barreira do tempo, né? Se tornam atemporais. E como as mensagens, mesmo após anos, continua sendo atual a mensagem que o filme busca passar. Porque os problemas continuam os mesmos. Tem filmes que o diretor, quando assume o roteiro, a proposta dele é passar uma mensagem oposta ao que é mostrado para o telespectador no filme, né? E muitas vezes essa proposta do diretor acaba saindo pela culatra. E a mensagem que chega para o telespectador não é aquela que o diretor queria. Aqui no Brasil teve um filme que aconteceu isso, né? Que nesse caso seria o Tropa de Elite. O Tropa de Elite era um filme que buscava denunciar a violência policial, né? Vender a polícia como uma instituição corrupta, e claro, realmente é. A mensagem do filme para o diretor, nesse caso Padilha, era passar que a polícia era violência, era truculenta, corrupta e racista. Tudo através da óptica de um único protagonista, que era o Capitão Nascimento, o Wagner Moura. Só que no seu contrário, o Wagner Moura meio que se tornou um ícone nacional de justiça para o brasileiro que se sente injustiçado pelas leis que defendem os meliantes. Tem um filme, pessoal, lançado em 1998, chamado American History X. Traduzindo no Brasil, ele é conhecido como O Outro Lado da História Americana. E a proposta do vídeo de hoje é mostrar esse outro lado da história americana. O título em português é muito bom, cara. Normalmente, o Brasil, quando pega filmes lá de fora, eles colocam um título nada a ver, mas esse título faz todo sentido. É o outro lado da história americana que a mídia não conta, que as escolas não mostram nos livros, tá ligado? Que todo mundo sabe o que acontece lá nos Estados Unidos, mas ninguém fala, porque não é politicamente correto. Esse é um dos filmes, cara, que mesmo após décadas do lançamento desse filme, ele continua atemporal. A mensagem continua a mesma na América. Nós estamos em 2024, ele é de 1998, mas a mensagem do filme é a mesma. Nada mudou. A proposta do diretor, ou melhor, o objetivo, era provar que a revolta, as motivações dele eram erradas. Mas provou-se o contrário. Na verdade, eram as certas, porque o protagonista, ele estava certo desde o início, sobretudo. Desde o início. E o erro dele foi querer mudar. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, é um breve resumo que eu quero fazer e compartilhar aqui com vocês sobre o filme American History X, ou o outro lado da história americana.
O Danny, pessoal, ele é o típico garoto branco, americano, californiano, sabe? Que gosta de andar de skate, surf, praia. Ele mora na região de Venice Beach, né? Junto com a família dele, com o pai, com a mãe, com o irmão e 3 irmãs, né? Então é uma família grande, não é uma família de sabe, a típica família moderna americana branca que só tem tipo um filho ou os pais são divorciados. Não, não é isso. É uma família que os conservadores gostam de chamar de nuclear, né? Uma família nuclear feliz, sabe? Era tudo era feliz. Até que um incidente ocorre com o pai dele e aí o Derek ele tem uma transformação, né? Ele tem uma transformação muito rápida, porque ele começa a enxergar os problemas da sociedade que acarretaram numa tragédia dentro da família dele. Ele foi vítima desses problemas sociais que destruíram a família dele, né? O filme, pessoal, tem uma mensagem muito boa, sabe? Assim, o enredo é muito bom, porque o filme, quando quer mostrar o passado, ele mostra o passado em preto e branco. Quando ele quer mostrar o presente, aí ele mostra em cores, colorido, pra gente ter uma noção. É muito bom essa proposta do diretor de colocar isso no script. Então, essa tragédia faz o Danny se juntar a movimentos, né, neonazistas. Pessoal, o que eu acho de neonazismo, pessoal? Eu acho assim, pessoal, uma palhaçada, tá ligado? Eu acho uma palhaçada. Eu acho que neonazista não tem nada a ver, cara, nada a ver com nacionalsocialismo. Lembrando que a palavra nazismo ou nazi nunca foi usada, pessoal, pelos alemães, tá? Os alemães nunca se chamaram assim, nunca. Esse termo nazi foi criado pelos americanos. E o movimento neonazi é um movimento totalmente americano. E vocês sabem, tudo que os Estados Unidos toca, os Estados Unidos degenera. Eles criam a visão de mundo deles, né, sobre aquilo. Então, você vê o cara que é um neonazi, ele é o quê? Ele tem a cabeça raspada, ele tem tatuagem de swastika no peito, sabe? É algo totalmente nada a ver. Ele é totalmente desconstruído. Você vê, o cara que é neonazi, ele é totalmente desconstruído, ele é totalmente emasculado, ele não tem virilidade. Basicamente, ele parece uma pessoa com câncer, tá ligado? Em estado terminal. Que é isso que tá, né, a sociedade ocidental, branca, europeia, tá ligado? Eles estão assim, em estado terminal. E é estranho falar isso, porque você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país em estado terminal. Inclusive, tem um filme do Joseph Gable, que é O Sub-Humano, né? Que é um filme dele que ele gravou durante a Alemanha nacionalsocialista, que ele mostra no filme como seria retratado os alemães e o movimento nacionalsocialista alemão caso eles perdessem a guerra pelos Estados Unidos. E no filme é retratado que um monte de cara branco, gordo, cheio de tatuagem, careca. O neonazi. Não é assim? Então, assim, você pega um homem alemão, nacionalsocialista, né, o que eles chamam de nazi, mano, os caras eram altos, eram muito bem afeiçoados, tinham uma boa aparência, não podia ter tatuagem, tá ligado? Os caras comiam bem, não eram gordos, não eram careca, todo mundo tinha cabelo, maxilar quadrado, tá ligado? Os caras eram bem apresentados, tá ligado? Não é isso que é representado. Mas acabou sendo porque a Alemanha perdeu a guerra. E o Goebbels tava certo. E o Derek, ele entra nesses movimentos neonazi, né? Porque lá ele encontra uma rota de fuga para toda a frustração dele que ele estava sentindo pelo que aconteceu dentro da família dele. Lá ele conhece um líder desse movimento, que é um cara rico, um cara endinheirado, que se aproveita desses jovens que estão passando por esse momento delicado da vida. E o Derek ele começa a crescer muito lá dentro. Tipo, ele fica muito popular entre os caras. Porque ele é o cara que mais tem raiva ali, tá ligado? E você tem o irmão dele, que é o Danny, que é esse personagem que vocês estão vendo aí na foto. Ele não é como irmão, mas ele compactua com os valores do irmão porque ele vê o que está acontecendo em volta dele também. Ele sabe o que está acontecendo. Então, uma cena bem interessante nesse filme que o Danny está na sala de aula. E o professor fala que hoje eles vão aprender sobre história negra. Tipo, ele, um garoto branco, sendo obrigado a aprender sobre história negra dentro da sala de aula. Enquanto ninguém é obrigado a aprender sobre história branca, tá ligado? Tem que aprender sobre história negra. E ele chega lá e eles vão ler o bagulho acho que é do Malcolm X, né? Que é um cara que odiava branco, cara. Odiava branco. Principalmente homem branco. E ele chega lá, na sala de aula, e ele vai ler a Mein Kampf. A partir desse incidente que ocorreu na sala de aula,
um Danny, que começa, né, a contar a história, né? Toda a história. E da família dele, da tragédia do Derek, da tragédia do Dennis, que é o pai deles, né? Então, a partir desse incidente que ocorreu na sala de aula, na qual o Danny ele lê um livro que não pode ser lido, a história é nos contada, né? A tragédia da família Vineyard, né? Que é o sobrenome da família, né? Do pai deles, do irmão, principalmente do irmão do Derek, a partir, né, do olhar do Danny. O irmão dele, né? O Derek, ele, né, sofreu uma perda na família, né? Ele sofreu uma perda muito forte, que foi a morte do pai. E o Derek, depois disso, era um bom aluno, tinha ótimas notas, tinha um futuro brilhante. Mas tudo isso foi colocado para debaixo do tapete por causa desse incidente familiar, dessa tragédia. E o Derek começou a se juntar, né, como eu mencionei anteriormente, com esses grupos neonazis. Certa noite, o Derek estava na casa dos pais deles, né? E o Derek estava com a namorada e eles ouviram um barulho. Tipo, o Danny ouviu um barulho, né? Que era o quê? A casa deles estava sendo assaltada. Estava sendo assaltada por acho que uns 3, 4 afro-americanos, né? E eles iam assaltar o carro do pai dele. Então o Derek, ele se levanta da cama, pega uma arma, desce até a sala, né? Abre a porta e ele se vê de frente com os meliantes, né? Ele acaba matando 2 dos meliantes no carro. Tipo assim, ele mete tiro na cabeça dos caras, tá ligado? Mata os caras. E um dos meliantes fica no chão, né? Então o Derek, ele faz uma coisa que é muito famosa aqui no Brasil, que é excesso de força. Ele, né, pega lá o POC, coloca o POC na calçada e manda o POC morder o canto da calçada. O POC morde. Quando o POC morde, ele pisa sobre o crânio do POC. No excesso de raiva dele, ele pisa no crânio do POC e abre a cabeça do POC no meio. Tá ligado? E aí é chamada a polícia vem e leva ele preso. Tipo, e ele vai pra cadeia. Ele é a vítima. Ele tava se defendendo. Ele tava em menor número. Na casa dele tava o irmão, tava a irmã, que eram menores de idade, tava a namorada. Ele tava só em um. E os criminosos que estavam lá, eles estavam em 3, eles estavam armados, só que não tiveram a chance de usar a arma dele porque o Derek foi mais rápido, né? E o Derek matou os 3 que estavam lá, matou os 3. E o Derek foi preso. Porque na sociedade que a gente vive, é uma sociedade de valores invertidos. Onde a vítima é a culpada. Você entendeu? Aí após esse incidente, o Derek vai pra cadeia. Na cadeia, pessoal, é sempre a mesma coisa. Os caras que são os roteiristas do filme, eles vão sempre querer passar uma coisa assim. Na cadeia, o Derek, ele é estuprado pelos próprios integrantes do grupo dele, neonazi, né? Ele é estuprado lá. E a mensagem que o filme quer passar com isso é o quê? Que esses grupos neonazis são um bando de homem bicha. Um bando de viado enrustido, tá ligado? É isso que eles querem passar, a mensagem do filme. E após né, essa violência que o Derek sofreu, né? Sexual na cadeia, ele começa a mudar o pensamento dele. Começa a ler outros livros de autores jujubas, tá ligado? Pra entender o lado jujubas. Começa a ler a Bíblia. Então na Bíblia é ensinado o quê, pessoal? Tolerância, né? Que você tem que perdoar, né? Indulgência, né? Você tem que ser indulgente com as pessoas, né? Tem que entender o lado do próximo, né? Virar outra face, né? Tem uma cena da cadeia que é interessante, pessoal. Tá vindo uns POC, né? Uns traficantes POC andando, né? Na direção do Derek. E no passado, o Derek, quando era homem de verdade, quando era um cara porreta, ele teria encarado os POC, olhado os POC no rosto. Nessa cena não. Nessa cena acontece o contrário. Os POCs passam, vem na direção dele e ele abaixa a cabeça, subserviente, tá ligado? Os POC em nenhum momento abaixam a cabeça, mas ele tem que abaixar a cabeça, tá ligado? Na cadeia. Aí o Derek fica um tempo na cadeia, né? Cumpre a pena dele e sai da cadeia. Aí chega em casa lá, ele começa a conversar com o Danny, né? Fala pro Danny sair disso, parar de andar com essa gente, que agora o Danny tava conseguindo, ele tava entrando, foi aceito dentro dos movimentos, né? Neonazi lá, pá. O tempo que o Derek fica na cadeia, o grupo aumentou,
Porque o ato que ele fez, né, pessoal, trouxe bastante repercussão e isso, né, trouxe mais membros para o movimento. E ele fala pro Daniel, sai disso, não se envolve com isso é errado, você vai destruir sua vida, como eu me destruí. Aí ele vai lá, encontra a namorada dele também, né? A namorada dele ficou esperando por ele enquanto ele sai da cadeia, cara. E você vê, né, pessoal? Ele sai da cadeia, né? Totalmente mudado, é outra pessoa, sabe? Ele volta como um soy boy, um beta. Ele tá lá com a namorada, né? E a namorada dele começa a conversar com ele. Pô, ele tem status lá no movimento agora. Quando ele chega, ele é tipo um popstar, uma super estrela, tá ligado? E a namorada dele toda orgulhosa em ver ele, que ele sai da cadeia, que eles vão poder ficar junto, que ele vai ganhar um, um destaque dentro do movimento agora, ele vai poder ter uma posição melhor, ele não precisa mais estar na rua mobilizando. Ele chega pra namorada dele e fala, eu tô fora disso, eu não quero mais saber disso. Aí a namorada dele fica, como assim você tá fora disso? Pô, você é uma super estrela, você fez o que tinha que ser feito. Que realmente, ele fez o que tinha que ser feito, foda-se. E ele vai lá e começa a cucar. Começa a vir com papo de cuck, que isso é errado, que ela deveria mudar também, que ela vai estragar a vida dela desse jeito. Não tá errado no pensamento dele, mas pelos motivos errados. E a namorada dele começa a olhar pra ele com nojo. É a mesma cara que a namorada dele é branca, né? Que a mulher branca olha pra esses homens e quer ficar falando de racismo, cara. Homem branco que fica defendendo negro. Homem branco que fica defendendo Vinícius Júnior, vitimismo Júnior, que fica choramingando porque não ganhou bola de ouro. Sabe? Da mesma forma que a mulher Cacau, ela enxerga esses homens que ficam na frente da TV assistindo NBA, vibrando com um monte de POC milionário correndo atrás de uma bola, né? Ficam vibrando, sabe? O mesmo nojo, a cara de nojo dela. Tá ligado? Ali ele deixou de ser um cara respeitado. Eu falo, pessoal, a mulher Cacau não respeita o homem Cacau, porque o homem Cacau não se respeita. Porque o homem Cacau ele tem medo de falar o que tem que ser dito. Quando o homem Cacau ele tem bolas pra falar o que tem que ser dito, a mulher Cacau vai respeitar a autoridade do homem branco, tá ligado? E aí ele vai trabalhar como informante infiltrado do FBI, cara, confiar em federal. Pessoal, a primeira regra, nunca confie nos federais lá nos Estados Unidos, que é a polícia. Cara, eles vão armar pra você, uma hora ou outra eles vão te fuder. É assim. E o Derek começa a trabalhar como informante do FBI dentro desse movimento, no intuito, né, de depois que ele denunciar os caras lá, ele conseguir uma proteção à testemunha, conseguir que o FBI coloque ele pra morar em outro lugar, pai, etc. Aí ele entra pro FBI como informante e ele descobre uma coisa, que não é pra ele sair não é pra ele ir embora do movimento neonazi de supremacia branca. Não é pra ele sair, é pra ele continuar lá. Ele quer sair. Cara, não, que porra é essa que você vai sair? Não. Você já tem ficha criminal, você já tá envolvido com isso, agora você vai ser nosso informante lá dentro e você vai se adentrar dentro do grupo pra ver o que eles estão fazendo, as atividades que eles estão fazendo. Porque no momento que o Dark foi preso, ele ficou um tempo na cadeia, o que aconteceu? O grupo começou a envolver com o quê? Com tráfico de heroína, de crack, de arma, tá ligado? Então o grupo agora tinha vida própria, tá ligado? Não era mais um grupo de moleque suburbano revoltado com o sistema. Agora era uma organização, tá ligado? E ele tinha que entrar nessa organização, viver lá dentro e passando informações pros federais. Tipo, os federais mentiram pra ele, tá ligado? E essa mentira custou a vida do irmão dele, né? Porque o Danny, no final, ia morrer por causa disso. Porque o Derek foi colocando na cabeça do Danny que ele tinha que se desconstruir, que ele tinha que ser um moleque beta, igual ele, abandonar essas ideias. Aí o Danny vai lá, vai pra escola, né, nesse dia, né, que eles têm uma última conversa juntos, eles tomam um último café da manhã junto, eles vão pra escola, o Danny vai pro toalete, né, pro banheiro, chega lá no banheiro, o Pock, que é irmão do cara que o Derek matou, puxa uma arma e dá uns 4, 3 tiros nele. E ele morre no banheiro da escola. Adiantou alguma coisa? Ele mudou. Quem matou quem matou o Danny não foi o Pock, foi o Derek. Essa é a mensagem do filme. Foi o Derek que matou. Porque foi a mensagem que o diretor não queria que o telespectador pegasse. Porque quem matou o Danny foi o Derek. Porque o Derek quis que o irmão dele mudasse, como ele mudou. Ele mudando, ele abaixou a guarda. O Danny, antes disso, nunca teria baixado a guarda pro Pock. Nunca. Ele saberia o que ia acontecer, como as coisas iam acontecer. Ele estaria preparado também, né? Só que como o irmão dele mudou, e ele achou que o mundo tinha mudado também, né? Que por causa disso o Pock ia pensar diferente. Não.
Ele transformou o irmão dele num sojado, tolerante, e o irmão dele acabou morrendo, tá ligado? E aí você tem o quê? Você tem 2 membros da família mortos por POC. Porque o pai do Derek foi morto por um POC. O pai do Derek era um bombeiro na equipe de resgate de Los Angeles. E certo dia teve uma chamada que teve uma cozinha que pegou incêndio. Cozinha, pessoal. Não é cozinha que vocês pensam, tá? De restaurante, nada disso. Cozinha lá nos Estados Unidos é onde os POCs cozinham crack para revender. É cozinha que eles chamam lá. Pegou fogo, o pai dele foi lá atender a ocorrência. Chegou na ocorrência, o pai dele foi alvejado pelas costas por um POC, que achava que ele era um policial. E o pai dele foi deixado para trás, porque os bombeiros, que eram colegas dele de trabalho, que deveriam ajudar ele, correram e deixaram ele lá. Deixaram ele lá e o pai dele morreu queimado, carbonizado. Entendeu? E muita da indignação do Derek vem disso e vem, bem no final do filme, pessoal, de uma cena do pai dele na mesa de jantar, no café da manhã. Eles estão lá, tomando café da manhã, e o pai do Derek pergunta, assim, sorrateiramente. Eles estão conversando lá, pai, ele pergunta, e a escola, como tá, filho? E o Derek, né, Miqueinha, começa a falar com o pai dele, pai, tá acontecendo isso na escola, a gente tá estudando história negra, tá ligado, pai? A gente tá estudando história negra. A história negra, conta aí. Aí eles estavam estudando, acho que era Martin Luther King. Então, aí eles começaram a falar lá de um monte de autor negro. E o pai do Derek, tá bom, mas o que você aprende na escola sobre história branca? Sobre homens brancos importantes? E ali na mesa, né, o Danny, ele narra, né? Falou, o que levou o Derek a entrar nesses movimentos foi o que aconteceu naquela mesa de jantar. Naquele café da manhã, tá ligado? Aquele café da manhã foi o ponto de virada, foi o gatilho que ficou ali na cabeça do Derek, que só precisou alguém colocar o dedo pra apertar. E o pai dele começa a perguntar. Falou, não, você não aprende nada sobre história branca, sobre homens brancos importantes? Não, assim, só George Washington, sabe, o clássico. Nenhum da modernidade. E aí o pai do Derek, do Danny, fala uma coisa sempre muito importante. Eu sempre levei isso comigo, pessoal, na cabeça na escola. Que o que eu aprendo na escola, fica na escola. Eu não levo pra mim, sabe, pra dentro da minha casa. E o pai do Derek chega e fala pra ele assim, aprenda uma coisa, o lixo que você aprende na escola, você deixa na escola, entra por um ouvido e sai pelo outro. O que importa é que você aprende aqui em casa, sabe? Aqui em casa o que você vai levar pra vida, o que a gente ensinar aqui. E o pai do Derek, nesse momento, começa a falar sobre trabalho, né? Eles começam a falar, você vê, né, pessoal, 1998 o filme é gravado. O pai do Derek fala assim, se um dia eu não voltar pra casa, tá ligado? Não fiquem impressionados, porque o que me matou foi o sistema. O pai do Derek fala o seguinte pra ele, contar a história do trabalho, que o pai dele trabalha como bombeiro. Bombeiro, pessoal, não é uma profissão pra qualquer um. É uma profissão pra quem tem amor, tá ligado? É uma profissão arriscada, é uma profissão que você tem que colocar a sua vida na linha de frente pra salvar dos outros. Você tem que sacrificar a sua vida pela dos outros. Você tem que garantir que um homem volte pra casa enquanto a sua família sabe que você não vai voltar pra casa. Tá ligado? É uma profissão que você faz porque você ama, por dedicação, porque você já é pré-determinado a fazer, tá ligado? Esse tipo de profissão, pessoal, principalmente bombeiro, diferente de policial, que dá pra ser corrupto, bombeiro não dá pra ser isso, corrupto, tá ligado? É uma profissão assim que você tem que ter muito amor pelo próximo, tá ligado? Muito amor mesmo. E o pai do Derek chega e fala assim pra eles, aonde eu trabalho, tem muitos caras bons trabalhando comigo. Eu confio a minha vida neles. E sei que caso algo de ruim aconteça comigo no trabalho, eles dariam a vida deles pela minha, sabe? E eu faria o mesmo por eles. Só que agora, o estado da Califórnia aprovou leis de cotas raciais. E o pai do Derek fala, acho que é 5 dos meus melhores homens que trabalham comigo foram mandados embora e substituídos por homens negros, que nem eram preparados para estar naqueles cargos. Eles não são bons. Eles entraram por cota, eles não são bons. Sabe? Ele falou, então não se impressionem se eu não voltar para casa, porque é com essa gente que eu vou trabalhar agora. Essa gente que entrou não por merecimento, não por mérito, mas sim por cotas, por um rabisco de um político. E essa conversa, né, pessoal, que o pai do Derek, né, que o nome dele é Dennis, teve com ele, cara, é muito bom, porque, cara, você como pai, você tem que forjar seu filho, cara, a ser rústico, viril, sabe? E não ficar glamourizando homens de outra tribo. É por isso que um monte aí virar corno, é traído. Cara, você não pode fazer isso. Você como pai tem obrigação
de ver, sabe? De estar lá para orientar o seu filho sobre aquilo que ele vê, aquilo que ele assiste, preferencialmente aquilo que ele joga. Olha, por exemplo, o R90, né? Ele gosta de. Já falou no canal dele sobre o amigo dele. Ele tinha um amigo, ele ia na casa desse amigo dele para jogar GTA San Andreas. E no GTA San Andreas você tem um CJ. E esse amigo dele pegava o CJ, magrelo, né? Magrinho de firma, levava o CJ pra academia, pro CJ ficar malhando, pro CJ ficar bombado. Aí ele bombava o CJ, deixava o CJ no shape, depois ia lá com o CJ pra ficar pagava lá o CJ pra ele comer uma puta branca. Olha a mentalidade, pessoal, que é colocada dentro do jogo para colocar o homem branco, para transformar o homem branco no corno. Tipo, você pega o cara negro, você desenvolve o homem negro, tá ligado? Você dá um shape pra ele da hora, e depois você pega o cara negro e bota ele lá pra comer uma mulher branca. Cara, você entendeu o nível de bagulho subliminar de mensagem? Aí o R90 falou que o pai do amigo dele viu isso. Quando viu isso, o pai do amigo dele falou: Ei, que porra é essa que vocês estão fazendo aí? Você pode parar com essa merda, tá ligado? É o certo, cara. Você vai ser um pai que tá ciente do que o filho joga, do que o filho assiste, tá ligado? Do que o filho lê. Não pode deixar isso acontecer. Isso é um pai presente, tá ligado? Ser um pai presente, pessoal, vai muito além de você prover e proteger, tá ligado? Você tem que educar, e hoje a verdade é um fato. Poucos pais educam os filhos. Quem educa é um estranho na escola, tá ligado? Que coloca essa merda na cabeça. Pergunte pro seu filho, se você é pai, o que ele aprende na escola. Quando ele chegar em casa, você ensina o contrário. Fala, ó, filho, não é isso não, é outra coisa. O que você aprende lá é lixo. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Para eu finalizar aqui o vídeo para os senhores, pessoal, eu quero salientar uma coisa, sabe? Fazer um resumo aqui para os senhores. Essa mesa, cara, tem muita história para contar. Essa mesa de café da manhã, de almoço, de jantar deles. Porque o pai dele foi lá e ensinou uma coisa para eles, né? Quando o pai do Derek morre, a mãe dele começa a se envolver com o diretor da escola, que é um Jujuba. E o Jujuba começa a fazer a cabeça da mãe dele. Começa a fazer a cabeça da mãe dele, tentar fazer a cabeça do irmão dele, né? E esse trecho do filme se passa no passado, quando o Derek tá livre, antes do incidente dele, né, matar o Pock lá, né? E ele tá na mesa de jantar e o Jujuba começa a tentar, pessoal, subverter ele, a família dele, jogar a família dele contra ele. E o filme em questão se passa um ano após Rodney King. Né? Para quem não sabe, Rodney King, se eu não me engano, o Rodney King foi os incidentes que ocorreram em 1992. Então, essa parte do filme tá se passando em 93, um ano após o Rodney King, tá ligado? E, pra quem não sabe, o Rodney King, ele foi o cara responsável pelo que aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, conhecido como LA Riots. O LA Riots, pessoal, foi um período lá da história americana na qual foi gravado um vídeo de 4 policiais espancando, policiais cacau, espancando um POC. A mídia vendeu isso como se a polícia estava espancando o cara simplesmente por ele ser POC. Nada mais, só era POC, nada mais. Por isso que a polícia bateu nele, porque ele era negro. Só que não foi bem isso. E o Derek, no filme, começa a explicar o que aconteceu. Que, na verdade, o Rodney King, a mídia ocultou essa parte da história. Ele estava num carro, o carro era roubado, ele estava dirigindo sem carteira, a não sei quantos quilômetros por hora, mais de 110, 120 quilômetros por hora, numa via pública, tá ligado? Onde podia passar pedestres e tudo mais, era noite. E ele tava no pau da porra, a polícia foi atrás dele e bateu o carro. Quando ele bateu o carro, ele tava chapado, cheio de maconha. A polícia pegou ele e bateu nele. Porque ele poderia ter matado um monte de gente. E a mídia não vendeu isso. A mídia falou: ele apanhou dos policiais brancos porque ele é um homem negro, vítima da sociedade. Aí o que aconteceu? A mídia começou a vender isso, os POCs saíram de casa e começaram a queimar, roubar, estuprar gente na rua. Né? Principalmente nas comunidades asiáticas. E o filme, né, ele foca muito nisso, né? Quando o filme tenta passar assim que o Derek, ele é contra os asiáticos. Tipo, chinês, coreano, japonês, e mostra, inclusive, eles roubando a loja de um coreano lá. Cara, isso é mentira, mano. Assim, pessoal, você nunca vai ver um cacau. O cacau, ele pode até não gostar da China, o cacau americano, tá ligado? O homem americano branco. Mas eles são os que mais casam com mulher chinesa, cara. Tipo assim, nos Estados Unidos, 43, acho que 43 a 44% das mulheres asiáticas, chinesas, coreanas e japonesas são casadas com homens brancos, cara. É super normal. Ninguém pega no pé do homem asiático lá, porque o homem asiático ele não vive de assistência social do governo, ele não vive roubando, ele não rouba, ele não comete crimes. Pessoal, quantos japoneses você conhece que tem na cadeia no Brasil?
Acho que nenhum, né? Nenhum, cara. Quantos japoneses você vê na notícia que estão saindo roubando o pessoal no meio da rua por um celular? Não tem, isso não existe. Então, assim, no filme eles tentam colocar que o racismo, né, do Derek é para todas as minorias, né? Porque é o quê? O objetivo do roteirista é mostrar que o homem branco é racista e que todos os grupos não brancos devem se juntar para eliminar o homem branco. E não é isso. A raiva do Derek é com os imigrantes ilegais mexicanos que entram no país e os POCs. Ele é contra os POCs, ele é contra a imigração ilegal e ele é contra o sistema que trata o homem negro como criança na sociedade. Eu já falei isso aqui em vídeos, que o homem negro na sociedade americana, ele é tratado como criança, ele não é tratado como homem. Ele nunca é julgado como homem, ele é sempre julgado como criança. E aconteceu nesses protestos do Rodney King, a comunidade que foi mais afetada com isso foi a comunidade asiática, né, que sofreu saques, né, morreram alguns asiáticos também. E a comunidade asiática, ela é muito dessa raiva dos POCs foi direcionada também para a comunidade asiática, né? Por causa do assassinato da Latasha Hardings. Latasha Hardings, pessoal, foi uma menina POC que ela, certo dia, ela entrava de forma bem frequente na lojinha de coreanos, né? E ela entrou nessa loja, roubou, se eu não me engano, uma mulher de 49 anos, pegou um A12, tá ligado? E deu um tiro nela, de 12, pessoal, porque ela roubou. Tipo, roubar é errado. Na Coreia do Sul, se você rouba, cara, você pega 20 anos de cadeia, cara. 20 anos de cadeia por roubar um chiclete, cara. Tipo, você vê coreano, pessoal, roubando no Brasil, nos Estados Unidos, isso não existe, cara. E muitos coreanos saem pobres da Coreia e vai tentar a vida melhor nos Estados Unidos. E, cara, eles só trabalham honestamente, cara. Eles começam com lavanderia. Você pode ver, pessoal, todo asiático começa assim. Eles migram para os Estados Unidos, a primeira coisa que o asiático abre, principalmente o chinês, é uma lavanderia. Depois da lavanderia, a segunda coisa que eles abrem, quando já estão melhorzinho, um mercadinho. É sempre assim, primeiro a lavanderia, depois vem o mercadinho, depois do mercadinho é o restaurante. Quando não é um restaurante, é um salão de unhas. É sempre esse mesmo roteiro, pessoal. Lavanderia, mercadinho, salão de unha, restaurantes. Isso o quê? É 2 gerações. É 2 gerações. Na próxima geração, os filhos estão na faculdade, se formando para virar advogado, doutor. Né? Você vai ver a maioria dos asiáticos nos Estados Unidos ou são médicos, ou são engenheiros, ou eles trabalham no setor de tecnologia. Tá ligado? É sempre assim. E é o quê? A primeira geração, os avós são pobres, os pais herdam os negócios dos avós, e o neto, né, nesse caso, é esse maluco que vai ter depois, vai virar médico, vai virar doutor. E o que tem dentro dessas comunidades asiáticas, pessoal? Família estendida. Tá ligado? Eles têm família. Você não vai ver mulher asiática, coreana, japonesa, chinesa nos Estados Unidos sendo mãe solteira. Não tem isso lá. O homem asiático, ele faz seus filhos e ele assume seus filhos. Tá ligado? A mulher asiática não vai trocar o homem asiático por um cheque do governo. Isso não acontece, tá ligado? Muitos dos coreanos, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um bairro chamado Koreatown, fica em Los Angeles. Esse bairro chamado Koreatown, ele é um bairro que passou pelo processo de gentrificação. Ele era um bairro que era 90% negro, tá? 10% era tipo, menos de 10% era coreano. Os coreanos começaram a imigrar em massa, porque os aluguéis eram baratos na região, e mesmo sofrendo preconceito, xenofobia, sendo roubados, agredidos diariamente, né? Muitas meninas coreanas eram estupradas pelos homens negros, inclusive. Eles continuaram no bairro. Foram trabalhando, foram enriquecendo. E sabe o que os coreanos foram fazendo? Os coreanos enriqueceram vendendo coisa para os POC. Por exemplo, aplique de cabelo. As empresas nos Estados Unidos, pessoal, a maioria das empresas nos Estados Unidos que fazem negócios exclusivos para a comunidade negra são de coreanos, principalmente de beleza. Produtos de cabelo, cosmético para cabelo crespo, cacheado. Quem vendia eram os coreanos para as mulheres POC. Então os coreanos começaram a ganhar dinheiro na comunidade POC. Né? Eles vendiam produto de skincare, algo que é muito conhecido na Coreia, né? Os produtos de cosmético para o rosto, né? Cuidados com a pele. Eles iam na Coreia, mandavam fabricar um produto com a pigmentação perfeita para a pele de POC, de mulher POC. Depois vendia para as POC. Negócio de unha, aquelas unhas grandonas que as mulheres POC gostam de usar, vinham tudo da Coreia. Os coreanos faziam na Coreia e mandavam para os Estados Unidos e vendiam para as POC. Tá ligado? Tudo isso. Roupa também, os coreanos enriqueciam assim. Como as roupas nos Estados Unidos não se aplicavam muito aos corpos das mulheres POCs, os coreanos, eles iam até a Coreia, fabricavam na Coreia a roupa, na época era barato fabricar lá, para corpos mais volumosos, né? Como os das mulheres POCs, porque a maioria delas eram gordas, então assim, eles faziam roupas plus size. Os coreanos entraram nesse negócio de roupas plus size, no mercado plus size, bem antes de alguém falar plus size. Os coreanos entraram nesse mercado. Inclusive, tem um casal bem famoso, que eles são donos dessa empresa, a empresa acho que entrou em processo de falência recentemente,
Recentemente não, acho que foi em 2018, que é a Forever 21. Acho que o senhor já ouviu falar, Forever 21, né? E essa empresa, ela foi criada por imigrantes coreanos. Eles eram, pessoal, sacoleiros numa região lá de Seul, que fica perto do metrô, que fica um monte de sacoleiro vendendo bugiganga na rua, tá ligado? Tipo um Brás, é um Brás gigante lá em Seul que tem. E eles moravam na Coreia do Sul e eles eram muito pobres. Eles imigraram para os Estados Unidos de Los Angeles. Foram morar na região lá de Koreatown, que hoje é conhecida como Koreatown. Foram morar lá e eles começaram a vender roupa plus size para mulher POC, porque a mulher POC era gordona e elas não achavam roupa nos Estados Unidos. Quem vendia eram os coreanos. E aí começou a empresa, né? Forever 21. Eles saíram da Coreia pobres, sem nada, chegaram nos Estados Unidos, moraram na rua, chegaram a trabalhar em negócio de saneamento básico, limpando merda, urina. Tem até a história deles, que eles até choram, tipo a esposa e o marido eles começam a chorar, né, lembrando do passado deles. Hoje eles são bilionários, a fortuna deles é avaliada em 2 bilhões de dólares. Eles roubaram, eles precisaram de assistencialismo do governo para chegar onde chegaram, eles não tiveram nenhum apoio do governo, não tiveram cota, não tiveram ações afirmativas, não receberam estímulo cheque, que é cheques de estímulo, que é o Bolsa Família, não receberam nada do governo. Eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que se provar. O que foi acontecendo? Os coreanos foram enriquecendo ali, vendendo coisa para POC, porque o POC não produz nada. Se o POC não produz nada, quem produz vai ganhar dinheiro deles. Os coreanos começaram a abrir salão de beleza para atender sua mulher POC, etc. Lavanderia, porque os POC não queriam lavar as próprias roupas. Então os coreanos lavam. Os POC não querem fazer as próprias unhas? Deixa que a gente faz a unha para você. Tá ligado? Os POC não conseguem fazer a própria comida, ver comendo fast food. A gente vai abrir um restaurante aqui, vocês podem comer no nosso restaurante. Tá ligado? Foram ganhando dinheiro deles. Em pouco tempo, conforme os coreanos foram enriquecendo, foram vindo mais coreanos. Os coreanos começaram a comprar os imóveis da região. E quando vendiam o imóvel, alugava o imóvel só para outro coreano. Tá ligado? Então, assim, o coreano tem um imóvel. Se tiver um POC oferecendo o dobro de um coreano, foda-se o POC, eu vou alugar pro coreano, porque é do meu povo. E assim eles faziam isso. Eles iam lá, alugavam os imóveis só para coreano, ao pouco tempo. Os aluguéis ficaram caros, o imposto sobre residência, que é o IPTU, ficou caro, e eles foram expulsando os POC da região. Até não ficar nenhum POC. Hoje a região é tipo 60% de asiáticos, né? 40% de brancos, tá ligado? Moram lá. Você vê, né? Só mora o asiático e o branco lá. E esse não bem, o europeu. Eles não brigam, um não rouba o outro, um não estupra a mulher do outro. Todo mundo vive bem. Porque ambos buscam progresso, tá ligado? E isso também aconteceu, a Koreatown foi criada porque o homem branco também, né, começou a investir na comunidade dos coreanos. E o que foi acontecendo? Eles foram chutando os POCs mais para aquelas regiões de Campton, tá ligado? Os POCs foram morar em Campton. Saíram de Los Angeles, ali do centro de Los Angeles, pra ir morar, tipo, na periferia de Los Angeles, que é Campton, onde estão os Crips e os Bloods. E você vê, lá é uma merda. Mas se você jogar um coreano lá, um japonês, em pouco tempo a região vai virar um lugar próspero. O mesmo aconteceu com a região lá de... Eu acho que fica em Nova Jersey, hein, pessoal? Que é uma região que só tem coreano. A região era extremamente violenta, só tinha POC lá. Os coreanos chegaram, começaram a trazer negócios, começaram a criar seus próprios negócios, abrir suas próprias empresas. Hoje, nesse bairro lá de Nova Jersey, só tem coreanos. É um dos bairros mais seguros dos Estados Unidos. E antes era 80% de POCs, era um dos mais violentos. Então, assim, pessoal, o problema, pessoal, não é pobreza. Porque esses imigrantes chegam muito pobres, fazendo trabalhos insalubres. Eles não têm direito nenhum. Eles trabalham por 1/3 do salário de um POC. Então eles são muito mais pobres, não recebem assistência do governo nem nada disso. Tá ligado? E eles conseguem progredir. Porque é QI alto, preferência temporal baixa, largar os prazeres momentâneos e focar nos prazeres futuros, do que você pode acumular daqui 4, 5 anos. Tá ligado, pessoal? Isso não é sobre pobreza. Isso é pré-determinação biológica para as coisas. Porque a mesma coisa se repete aqui no Brasil. Olha o Bom Retiro, cara. Aí essa Latasha Harlins, o que aconteceu com ela? Ela foi lá, roubou a mulherzinha coreana de 49 anos, a vovozinha, foi lá, deu um tiro de 12 dela. Exagerou, né, pessoal? Um tiro de 12 numa menina, cara, de 15 anos. A menina voa, cara. Aí começou a inimizade entre coreanos e POCs, afro-americanos. Eles não se dão bem, pessoal. Coreanos, americanos e afro-americanos têm uma história muito forte de conflitos raciais, tá ligado? Porque o coreano vai lá, trabalha, consegue evoluir na vida, subir. O POC, com inveja, o POC não gosta disso. O POC vai lá e se vê no direito de roubar. Aí a vovozinha foi presa por excesso de força,
Excesso de força, tipo, a menina tava roubando. E a culpada é ela. Você entendeu, pessoal, como esse filme American History X, ele é perfeito, o outro lado da história americana? Ninguém mostra o outro lado da história americana. O lado do homem branco, do homem amarelo, do asiático. Ninguém mostra, cara. Tipo, eles estão trabalhando, eles estão criando riqueza e eles estão sendo roubados, eles estão sendo injustiçados pelo sistema, porque eles são produtivos. Porque, consequentemente, esse homem branco bem sucedido que vai ter um negócio, esse homem asiático bem sucedido que vai ter um negócio, ele vai votar pelo quê, pessoal? Menos ou mais Estado? Por menos Estado. E quanto o cara que é dependente do governo, ele vai votar por quê? Por menos ou mais governo? Por mais governo. Não é à toa que nos Estados Unidos, 80% dos homens POC votam no Partido Democrata. 80%. Tipo, é o grupo de homem majoritário que mais vota na esquerda. Porque eles dependem da assistência social do governo, cara. Eles são crianças. Isso já foi o início pro LA Riots, que aconteceu em 92. Tá ligado? Já tava a chama acesa. É daí que ficou conhecido, né? O Korean Rooftop. Os coreanos subiram. Pra quem não sabe, na Coreia, né? O alistamento militar é obrigatório. Muitos dos coreanos tinham frequentado, né, o exército, então eles tinham a noção de como atirar, de onde está. Eles subiram para cima das suas lojinhas, pegaram seus rifles sniper e começaram a meter bala em POC de cima da lojinha. Começar dando tiro na cabeça de POC em cima da lojinha para defender seus comércios. Tipo, você sai do seu país, você trabalha, você se esforça, você sai da miséria, da pobreza, para dar uma melhor vida para sua família, para colocar seu filho na faculdade, que é caro nos Estados Unidos porque é privada. Chega um POC que quer roubar sua loja, saquear sua loja, tacar fogo na sua casa. Ah, vai tomar no cu, cara. É bala e foda-se, é bala. Não tem essa. Aí aconteceu esse negócio do Rodney King, em 92. Aí aconteceu o LA Riot, em 91 morreu a Latasha, né? E em 92 tem um caso do Rodney King, ocorre o LA Riot. E o que acontece em 93, pessoal? O.J. Simpson. O O.J. Simpson mata a mulher dele. Você entendeu? Olha o ciclo, pessoal. 91, 92, 93, cara. 3 anos de POC fazendo merda. Aí o O.J. lá matou a mulher dele, né? Matou a esposa e o amante. A ex-esposa e o amante, né, cara? E você vê, né? O O.J. Simpson e a. Acho que o nome dela é Michelle Brown. Esqueci o nome dela. É o tipo de relacionamento abusivo de homem POC com mulher cacau. Não dá certo, pessoal. Não dá certo, sempre acaba em tragédia. O caso de O.J. Simpson mostrou isso. Não dá certo. Ou vai virar mãe solteira ou vai acabar morta. Não tem essa. Sempre dá errado, sempre dá merda. O POC foi lá, matou a mulher, matou a amante. Aí ele foi lá no júri. Todo mundo sabia que ele era culpado. Mas todo do júri lá eram todos POCs. E os POCs todos votaram o quê? Que ele era inocente, porque ele era negro. Ele era negro. Tá, ele matou, mas ele é negro, então vamos inocentar ele. Por causa do Rodney King, de 92. Você entendeu, pessoal? Aí depois o cara foi lá, né, numa entrevista emblemática da ESPN, fez com ele um documentário sobre a vida dele, ele confessa, eu matei matei aquela branquela vagabunda. Você vê, né? Agora ela é branquela vagabunda, né? Quando você foi casar com ela não era, né? Então, assim, é a merda que é os Estados Unidos hoje, né? Um grupo da sociedade tratado como criança. Né? Os homens pobres sempre vão ser tratados como criança. E pra concluir o vídeo, né? O que eu faria no lugar do Derek? Cara, essa indignação que ele sentia, essa revolta, sabe como eu usaria ela, pessoal? É igual o Transmigtal falou no vídeo dele. Cara, eu usar isso como combustível para melhorar de vida. Ou estudar mais, conseguir um bom emprego, conseguir um bom cargo na empresa. E a partir daí, pessoal, eu ia ajudar os meus. Eu ia ajudar o meu povo. Ia dar mais oportunidade para o meu povo de sucesso, deles poderem crescer. Né? Eu ia buscar enriquecer para depois distribuir minha renda com o meu povo, com aqueles que pensam igual a mim. Eu faria isso. Quer um exemplo? Olha a cidade do Cabo, na África do Sul. Cape Town. Coloca aí, Cape Town, a cidade. Como uma cidade próspera, uma cidade bonita. Ali na região que você vê aquelas cidades bonitas, aqueles bairros bonitos, naqueles bairros só moram pessoas brancas. 99% dos moradores são brancos. E muitos deles são jovens que moram naqueles bairros. Tá ligado? Nordhook, Nordfish, tá ligado? Essas regiões são regiões muito caras pra você viver ali. E o que acontece ali? Os cacau começaram a se ajudar. Um cacau rico começou a se ajudar pra caramba. Começou assim, ó, eu tenho dinheiro, eu vou redistribuir minha renda com o meu povo que se parece comigo. Nesse caso aqui, os brancos sul-africanos. E juntos a gente vai progredir, a gente vai trabalhar, a gente vai progredir. Essa terra é nossa. A gente não vai embora. Quem construiu esse país, quem formou esse país foi nossos antepassados. Então a gente vai ficar, a gente não vai embora. Vamos nos ajudar, vamos trabalhar mais.
Se a gente trabalha 10 horas por dia, vamos trabalhar 14, 16 horas. Vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar muito, vamos ficar ricos e vamos redistribuir nossa renda com o nosso povo. Assim todos nós seremos iguais entre nós. Ninguém vai ser mais rico ou mais pobre, vai ser todo mundo igual. O que aconteceu? Hoje, Cape Town tem um dos imóveis mais caros da África do Sul. A maioria dos empresários mora na região. Todo mundo tem arma. Ali vira um feudo. E fica nas montanhas. Como fica na montanha, nos morros, você tem a vantagem geográfica, igual do Rio de Janeiro. Você pode arrebentar com seus inimigos, porque quem tá em cima tem vantagem para quem tá embaixo. E Cape Town, ela tem saída pelo mar. Se alguma merda acontecer ali, a gente tem iate, a gente tem lancha, a gente sai pelo mar. Você entendeu? Os caras foram super inteligentes. Porque eles pensaram a longo prazo no futuro do povo deles. E o Derek, se ele fosse inteligente, ele teria feito o mesmo. Sabe, ele teria focado na melhora de vida, de criar instituições, né, organizações para ajudar o seu povo a crescer novamente. Um exemplo é aquele magnata de Wall Street, o Paulson, que ele viu o que aconteceu com que os brancos foram mais afetados pela crise do Lehman Brothers, né, pela aquela coisa do Fannie Mae, o Fannie Mac, da crise hipotecária. O que ele fez? Ele é um bilionário. Ele pegou 50 milhões de dólares do dinheiro dele para começar a comprar terra para dar para os brancos americanos construir casa. Hoje, todo ano ele dá 50 milhões para um fundo de investimento para ajudar a população branca, pobre americana. Você vê, ele é um bilionário. Por que isso? Porque ele como bilionário, começou essa merda a respingar nele. Quando as filhas dele foram para a escola, e a filha dele na escola foi ensinada que ela tinha que dar para homem negro, que ela não podia ter filhos brancos, porque ter filho branco é coisa de supremacista, de racista, de nazista. E ele é um homem branco. Ele é bilionário. Ele tem o quê? 5 bilhões de dólares. Ele ganha mais de 100 milhões por ano. Quando essa merda começou a respingar nele, que ele que é bilionário, ele falou, não, agora eu tenho que agir. Então, pessoal, para concluir o vídeo, o que eu faria no lugar do Derek? Cara, eu buscaria crescer, melhorar de vida, usar toda essa mágoa, ódio, ressentimento, sei lá, nos estudos, no trabalho, para assim eu ter uma melhora socioeconômica e no futuro, quando eu estivesse ocupando uma boa posição, o que eu faria? Eu ajudaria o meu povo. Essa é a minha conclusão do vídeo de hoje. Acho que eu me alonguei muito, não era a minha pretensão. Eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima. Get out of my way! Hurry, hurry! Get out of my way! All right, let him go! Oh no! 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 Oh no! No! Oh, Jesus. God, what did I do?